A Bienal do Livro é muito mais do que só uma feira, um lugar para a gente comprar livros mais baratos. É um lugar especialmente para a gente ter grandes experiências literárias, que com certeza é algo que eu prezo muito e que eu falo muito, porque afinal de contas, o que vale mesmo são as histórias que estão dentro das narrativas. E por que não transformar a Bienal do Livro numa narrativa, não é mesmo? Bom, eu sou a Amanda Barbosa. Se você ainda não me conhece, se você não conhece o canal aqui, o Mande Notícias, eu sou uma jornalista cultural que decidiu abrir esse espaço para falar sobre literatura, sobre arte, cultura, tudo que está englobado, um pouquinho da educação também, né? Afinal de contas, também ainda sou estudante de letras, então eu abri esse espaço para conseguir bater esse papo melhor com vocês. E hoje eu vim falar sobre a Bienal do Livro, ela terminou agora no domingo, dia 15, e desses 10 dias que aconteceu a Bienal, eu consegui ir em 2 dias deles, eu queria ter conseguido ir em mais dias, eu queria. Mas a experiência que eu tive, todas as vivências já valeram super, e esses 2 dias, assim, para mim foram de extrema relevância, porque eles marcaram um momento também muito importante dessa minha transição, porque esse Mande Notícias, o canal aqui, eu criei nesse meio desse processo, então eu já tinha essa ideia antes, mas eu consegui fazer o lançamento dele dentro da Bienal também, então tem conteúdos lá já falando da Bienal com entrevistas, se vocês quiserem conferir, já tem 3 entrevistas aqui no canal, que são sobre autores independentes, autores que estão aí novos, lançando livros novos também, então é bastante legal a gente conhecer essa diversidade cultural que tem, cultural, literária aqui no Brasil. E eu decidi gravar esse vídeo para falar das experiências que eu tive lá dentro, os encontros que eu tive, porque eu acho que isso reforça muito essa coisa de eu falar que as experiências literárias elas importam mais do que qualquer outra coisa, e também para mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei lá, que eu encontrei lá, e o contexto para eu chegar até esses livros, né, como é que foi tudo isso. Bom, eu fui no primeiro dia que teve a Bienal, já no dia 6 eu fui, que foi numa sexta-feira, muito animada, fomos muito animados, porque, ai gente, é a Bienal, eu tava contando os dias para chegar esse momento, e conhecer pessoas, fazer essas trocas, porque é um lugar incrível para isso, porque a gente realmente acaba esbarrando, assim, literalmente esbarrando, eu vou te contar mais para frente um pouquinho sobre essa questão do esbarrar, com autores que você nem imagina que tem obras aí, e estão lá também fazendo o seu, porque tem muito autor que não teve essa oportunidade de ter um lançamento por uma editora, ou então nem consegue ter uma assessoria também, então é uma forma também de tentar chegar nas pessoas através das redes sociais que esses autores têm, e das conversas que a gente vai tendo, né? Bom, nesse primeiro dia, a gente decidiu andar mesmo, né? Conhecer o espaço, ir nos estandes. Então a gente chegou lá de manhã e foi andando primeiro, vendo os preços dos livros, encontrando os livros. Inclusive, eu já quero deixar um adendo. Eu encontrei um livro do Supernatural lá no primeiro dia por um valor muito mais alto, né? E eu já fiquei, tipo, super querendo e tal. E aí, no segundo dia que eu fui, eu encontrei de novo, só que era um box por R$ 50 os 3 livros. E eu não comprei. Porque, tipo assim, não sei, depois eu voltei pra casa e fiquei, gente, por que eu não comprei? Tava muito barato. Mas enfim, né, arrependimentos da Bienal a gente tem também. Mas bom, nesse primeiro dia a gente andou bastante. E aí também, nessa andança toda aí, né, a Audible veio falar comigo. Vou chegar nesse ponto. Vou mostrando os livros, porque daí, conforme vou mostrando os livros, eu vou também lembrando das histórias. Bom, o primeiro livro que eu quero mostrar é esse livro aqui, o Drácula. Gente, sério, eu queria já há um tempo comprar o livro do Drácula, só que, não sei, eu fui deixando, e nós encontramos um stand que tinha livros muito baratos, porque tem isso, né? Lá tinha as editoras normais, né? As editoras que a gente conhece, novas editoras, e tinha uns standzinhos também avulsos com preço de livros mais abaixo, assim. Então você achava livro por 10, por 15, R$ 20, esses box, né? Como eu falei do Supernatural, por R$ 50, 3 livros. Então tava valendo bastante a pena se você garimpasse bem. E foi exatamente o que a gente fez no primeiro dia, porque eu fui focada. Não, o primeiro dia eu vou conhecer, e depois, nos outros dias que eu vier, 1 ou 2 dias depois, eu vou criar mais conteúdos. Mas enfim, encontramos esse livro logo na primeira garimpada, assim, a gente viu, e ele tava R$ 30. Assim, gente, um livro com essa carinha aqui, por R$ 30, tava muito barato. E aí, achei aqui outra coisa, já mostro também. Só pra ver os detalhes. Ele é todo preto, a capa dura. E o que eu achei legal dessa edição é que antes da história, ele tá falando aqui sobre as referências do Bram Stoker para escrever o Drácula também. Também tem, se eu não me engano, agora que eu estava olhando aqui, tinha alguns cartazes de peças, assim, cartas, tipo,
na grafia do Bram Stoker mesmo, sabe? Aqui, ó, capa da coletânea póstuma, e aí, tipo, tá aqui a capa. Aí a gente tem a referência, tem o Nosferatu, uma referência de pôster do Nosferatu. Aqui as referências, aqui sobre a Condessa de Sangue, que quem não conhece a história, recomendo bastante. Quem gosta de coisas medievais, crimes, coisas do tipo assim, recomendo conhecer a história dela. E temos a referência do próprio Drácula aqui, né, que era um empalador, a história também super interessante. Então, o que eu achei super legal nessa edição foi isso, além de ela ser lindíssima, então, falei, não, preciso levar, né? E cá estamos. Esses adesivinhos que estavam dentro do livro ali, não sei se tá, acho que tá a luz, não sei se vai dar pra ver direitinho. Nem abri ainda. Porque eu tava lá no stand, inclusive, comprando esse livro do Drácula. E aí o pessoal da Audible me abordou assim lá no stand para falar que eles estavam fazendo uma entrevista. E aí eles pediam só para responder uma pergunta se a gente achava que audiobook era literatura. E aí no final eles me deram essa cartelinha de adesivo, que eu achei uma fofura, tô até com dó de usar. E bom, nesse mesmo stand que nós achamos o Drácula, tinha uma parte do stand que tinha um monte de livro avulso, assim, e a gente começou a olhar que tinha alguns livros em inglês. E, gente, pasmem, todos os livros que estavam naquela parte do stand, eles estavam por R$10. Sim, então eu comecei a pegar, a gente foi pegando assim, olha essa capa é bonita e pega. E foi o que a gente foi fazendo. Então, como eu também tô estudando inglês, eu achei muito bom, porque eu tento ler livros em inglês, tipo, no Kindle e tal, mas eu não tô sentindo que é a mesma experiência, porque eu gosto de anotar, de escrever, e aí eu decidi pegar os livros em inglês, assim, pra ir lendo e estudando, né, a minha leitura e tal, e até a grafia também. Então, foi o que foi acontecer. Então, a gente pegou, tipo assim, uns 5 livros que a gente nem nunca ouviu falar, só porque tava R$10. Aí teve esse aqui também, que, sim, eu peguei por causa da capa, e ele é aquela capa dupla, assim, ó. E, gente, capa dura, R$10, juro. Então, tipo, tem mais uns 4 outros livros que a gente pegou, mais ou menos, mas não tá aqui na minha casa, né? E a diagramação dele, dá pra ver que, tipo, tá muito legal, muito bem feita, do jeitinho que eu gosto, então, tipo, vai ficar muito mais fácil de ler também. E é por isso que a gente saiu pegando, né? Tudo muito barato. Gente, esse aqui foi outro achado também que eu simplesmente adorei. Vou explicar pra vocês. Esse aqui foi no stand de R$15. Sim, tem 2 coisinhas aqui dentro e foi R$15. Eu sou uma pessoa que ama organização, tipo planners, tudo que envolve coisa para se organizar eu gosto. E aí quando eu vi isso aqui é tipo diário de tópicos, aí eu fiquei, gente, aí eu fui lendo, né? Aí tá aqui, tipo, guia prático, organize sua vida, anote o que importa e faça o que tem que ser feito. Minha cara, né? Já gostei logo assim na cara. E aí, olha que legal. Esse primeiro, ela tá tipo ensinando como você montar os seus próprios tópicos de organização. Então a gente escreve, faz tabelas e, tipo assim, pra mim a minha mente explodiu, gente, porque apesar de eu gostar de papelaria, esse modelo aqui eu não conhecia, tipo, então a minha mente foi tipo, caraca! E aí, ó, tem vários modelinhos de como você pode fazer com tabelas escritas, se organizar na rotina, com os estudos, tem para várias coisas assim. E aí o outro livro, né, posso dizer assim, sei lá, é um caderninho na real. E aí, ó, vem esse outro aqui, que é tipo um caderno, todas as folhas em branco, tá? Pra gente exercitar exatamente o que ela ensina nesse primeiro livro aqui, né, das tabelas e organizações. E eu nunca me atentei a fazer esse tipo de coisa, e eu adoro, né, fazer tabela, escrever à mão, eu acho que eu prefiro mais do que fazer, tipo, no computador. Eu uso, mas não tanto quanto eu gosto de fazer aqui, eu acho que eu me sinto mais organizada quando é no papel. E aí, R$15, juro, também compramos um para cada um lá. E foi bem louco porque a gente achou na primeira andada, assim, não, a gente falou, depois a gente volta aqui, né, pra comprar. E quando a gente voltou lá, quase que a gente não achou mais. Tipo assim, tinha os 3 últimos lá, não sei se repuseram, né, se voltou pra lá, mas foi um dos achados que ficou no coração. E aí estávamos andando lá e tinha um autor também dando autógrafos e distribuindo o livro dele, que é esse daqui, é O Fim da Depressão, do Júlio Cerquetani, não sei se é assim que pronuncia o sobrenome dele, me desculpe se eu estiver falando errado, mas achei bem legal também, porque mais um livro aí para coleção. Aí tá aqui até o vale do autógrafo, tudo bonitinho. Vou guardando com certeza. E claro, né, autografado. Eu amo livros autografados, eu vou fazer coleção de livros autografados.
Aí eu tirei umas fotos lá no standzinho da Bic, que tinha a Bic lá também. E aí a gente ganhou um desenho com mais 2 lápis. Amo. Gente, se tem uma coisa que eu gosto em feira, é brinde. Me dê brindes, por favor. E aí a minha criança, ela não tem limites. Porque assim, no mesmo stand que a gente achou os livros super baratos, eu encontrei isso aqui. E juro, gente, juro. Por que eu comprei isso? Primeiro, porque me lembrou muito minha infância. E segundo, porque quando eu descobri, porque João me falou, né, que era assim que funcionava. Essa caneta, ela é uma caneta misteriosa. Tá até escrito aqui, ó, com caneta especial. Ela é uma caneta, aquelas que você escreve, e quem olha não sabe o que tá escrito, mas quando você acende a luz, a mágica acontece, cara, ó. Não tem nada. Espero que esteja focando, não sei. Não tem nada. E de repente tá aqui o meu nome. Gente, isso aqui eu achei simplesmente maravilhoso. E quando eu era mais nova, criança, né, posso dizer assim, gostava muito de escrever sobre mim, sobre como eu me sentia, como eu era, as pessoas que eu gostava, enfim, eu gostava muito de fazer isso. Eu acho que isso reflete muito na minha personalidade de hoje, porque eu acredito que é muito importante eu me conhecer, eu falar sobre mim, assim, constantemente comigo mesma. Então isso fortaleceu muita coisa, viu? Nossa. E detalhe, tá? Ó, ele vem com chavinha e o cadeado. Sério, eu fui muito feliz, de verdade. Assim que a gente chegou lá também, tinha um stand só com grimórios. E eram lindos. Então eu falei pra mim mesma, cara, eu tenho que levar um pra mim, não importa como. Nem que seja o mais baratinho, menor, mas eu vou levar um grimório pra mim. E aí foi isso que eu fiz. Então, no finalzinho, passei lá, peguei esse grimório aqui. Coisa mais fofa, de verdade. E esse Grimório também, se vocês tiverem interesse em olhar, tem um Instagram deles que chama Compartilhagem, @compartilhagem. Lá tem vários modelos, tem grandes, pequenos também. Isso não é uma publi, tá? É só porque, de repente, alguém ficou curioso e quer saber mais do trabalho. Dá uma conferida lá. E aí, mais 2, né? Estávamos andando lá e ganhamos. Sim, livros de graça a gente está sempre aceitando, né? A gente não tá recusando, não. Então, mais 2 livrinhos aqui. Esse foi o meu primeiro dia, as aquisições do primeiro dia. E a gente andou muito, a gente ficou lá o dia inteiro, real, assim, e aproveitou muito também. Esse primeiro momento foi mais para conhecer o espaço, né? Como eu falei, foi mais para a gente entender, né, a movimentação lá dentro. A gente se perde, é um labirinto, porque era gigantesco lá. Mas, assim, para mim valeu muito a pena. Eu me senti, tipo assim, num espaço que me pertence de verdade. E aí, o outro dia, eu fui na terça-feira da semana seguinte, que foi no dia 10, porque eu tinha marcado algumas entrevistas lá e eu já estava bastante empolgada para fazer isso. Então, eu fui mais focada na criação do conteúdo que eu queria fazer como jornalista, pensando também nesse conteúdo que eu tô criando agora para o Mundo de Notícias também. Então, já fui para lá com esse foco, né? Levamos a câmera, alguns outros adereços, assim, para facilitar no trabalho. E eu cheguei lá e eu já tinha uma primeira entrevista, que era com o Sidney Nicés, e foi uma entrevista muito rica. Ele foi um querido demais, assim. A gente gravou uns 10 minutos de entrevista, que tá aqui no canal também, vocês podem conferir, para conhecer o trabalho dele também. E nas redes sociais dele também, para conhecer outros trabalhos, para conhecer o autor em si também. Então, eu recomendo bastante. Como eu falei, ele foi um queridão, assim, parecia que a gente se conhecia há muito tempo. Esse foi o primeiro momento, né? E a gente andou um pouquinho por lá. Nesse segundo dia, a gente decidiu ir de ônibus, né? Ir da condução, porque estava tendo condução do metrô da Portuguesa GT até o lugar da Bienal. E a gente tava, tipo, na fila e tal, a gente chegou perguntando, né? Ah, que é a fila do ônibus que vai pra Bienal, pá, não sei o quê. Nisso, tinha um moço que tava na nossa frente, que ele tava com um livro na mão. E aí, sabe quando a gente tá na fila e a gente começa a fazer um comentário ou outro, assim, quem tá na fila, dá uma risada, né, e tal. E aí ele puxou um assunto, né, falou, eu tô indo pra Bienal, eu tô indo levar o meu livro. E ele tava com esse livro aqui na mão. Eu tô indo levar o meu livro, começou a falar do trabalho dele. A gente começou a conversar, tipo assim, a gente ficou uns 30 minutos na fila, né, mais ou menos, pra conseguir pegar o ônibus e tal. Mas passou assim, porque a gente começou a conversar muito.
conhecer o trabalho dele também. Aí ele falou que ele estava indo para a Bienal, tipo, indo na garra e na coragem lá para falar do livro dele, né, para mostrar o livro dele, para contar sobre o livro dele também. Ele me contou também sobre como foi a escrita do livro dele também, esse processo para ele, como as dificuldades que ele passa também sendo autor, né? E isso foi me pegando assim, porque é algo que eu convivo diariamente, exatamente por conta de ser autora também de alguma forma e também por tá no meu radar e tá sempre em contato com autores que são independentes, e eu sei a luta que é tudo isso, né? Então isso tudo só reforça, né? Mas foi uma troca muito legal. E aí, nesse dia, eu levei também alguns livros meus para dar para alguns autores que eu encontrasse lá. Então, eu faria essa troca, né? Então, como eu já ia entrevistar alguns autores, já estava com esse foco de entregar esses livros para eles e bater um papo mesmo, né? Então, foi isso que aconteceu. A gente conversou, tipo, pegou super amizade, começou a se seguir nas redes sociais. E chegando lá, eu falei para ele: ó, eu vou querer comprar um livro seu. E eu lembro que ele ficou, tipo, super, nossa, é sério mesmo e tal. Eu falei, claro, até porque eu, com o trabalho que eu faço, se eu não puder, se eu não ajudar quanto for possível para mim, né, o que eu tô fazendo, né? E aí eu comprei um livro dele, dei um livro meu para ele também, esse aqui também veio super autografado aqui. E aqui eu deixo, né, a minha sugestão aqui também do livro. Vocês seguirem também nas redes sociais, Espione Rodrigues, também tá como Espione Escritor, se eu não me engano, lá nas redes sociais. Eu vou deixar todos os links que eu tô citando aqui dos autores e dos lugares, né, que eu consegui lembrar, para vocês acessarem e ficar mais fácil, tá bom? Mas foi muito legal, foi uma troca muito legal mesmo, então a gente trocou os livros, literalmente. E aí, andando por lá, eu entrei na editora da Rocco porque eu queria muito o Abismo de Celina, porque eu entrevistei a Ariane, né? Tem até a primeira entrevista aqui do canal, é com ela, inclusive convido vocês também para conhecerem mais sobre ela, mais sobre o trabalho dela aqui, né, na entrevista. E aí eu fui lá na Rocco, né? Entrei, tipo, procurei o livro, encontrei, beleza. Falei, vou levar. Só que aí, João falou pra mim assim, nossa, mas será que ela não tá por aqui não? Aí eu fiquei tipo, não, não. Só que no mesmo momento que ele falou isso, eu olhei em volta e eu vi uma pessoa de costa, e ela é loira, né? E aí eu olhei uma pessoa de costa e falei, pera, será que é ela? E fui até lá. Aí era ela, realmente, tipo, eu fiquei, nossa, você tá aqui e tal. Até falei, lembra de mim, né? Da entrevista e tal. E aí, tipo, ela foi super querida, super receptiva comigo, assim, e agora, sim, estou com o livro Abismo de Celina, estou louca para ler esse livro, para ser real. E aí veio, né, o marca-página, amo esses mimosinhos. E também, tipo, um cartãozinho postal, né? Sério, achei a coisa mais fofa, e ela foi uma das autoras mais vendidas também ali no stand da Rocco, e eu achei isso muito legal. E assim, foi uma querida também na dedicatória, assim, com muito carinho, sério. É muito bom a gente conhecer pessoas incríveis, assim, ter essa troca, ter esses momentos, né? Faz total diferença e é por isso que a Bienal ela é real um lugar para experiências literárias. E bom, também marquei de encontrar a Thelma Teodoro. A Thelma foi uma autora que eu conheci lá na Feira do Livro. Assim, não foi por acaso, né? Como eu e ela discutimos entre a gente, assim. Mas eu conheci ela lá. Ela sempre muito simpática, sempre muito querida também. Todos, nossa, todos os autores que eu encontrei nesses dias. E ela tá lançando, né, um spin-off do Nas Nevas da Tempestade, que é o primeiro livro, que inclusive que é o que eu tenho aqui na minha estante também. Então ela tá lançando um outro livro, ela tava na Bienal com os dois lá. E ela também tava super feliz porque ela tinha viralizado com o conteúdo dela nas redes, né? E eu vou deixar também aqui embaixo o link para vocês conhecerem o trabalho dela. E eu fiz uma entrevista com ela também que tá aqui no canal para vocês conferirem. Gente, tá vendo? Só hora quando sobe, já não conhece quem não quer, porque eu tô dando aí a oportunidade, viu? E mais uma autora que tava com ela, que na hora eu não sabia que era uma autora. E eu fiquei, amiga, como você não me contou que você também era uma autora? A gente tinha batido super um papo, assim. Mas eu vim mais conteúdo, espera só. E aí, no final, né, de tudo, de ter conhecido pessoas, abraçado autores, batido o maior papo, assim, eu fui procurar as coisas que eu estava precisando procurar. Gente, eu sou uma senhora, então, assim, palavras cruzadas, adoro. Caça-palavra, adoro também, assim. Então, tava, tipo, R$ 10 esses livrinhos lá, então eu comprei. Aí aproveitei que no mesmo instante também tava barato, tinha esses cardzinhos aqui, gestão de tempo. Como eu falei, eu adoro uma organização. Então eu comprei esse cardzinho aqui. Até porque eu acredito muito que tem coisas que estão na nossa cara, na nossa vida, e a gente não para pensar. Então, por exemplo, tirar uma cartinha aqui. Ó,
Você está comemorando seu progresso e sucessos ao longo do caminho? Sabe, não é uma coisa que eu pergunto pra mim mesma aleatoriamente. Eu preciso realmente parar e tirar e ler e pensar. Então, eu gosto muito dessas coisas que puxam a gente um pouco desse loop que a gente vive, né? De não parar pra prestar atenção e se questionar sobre o que é necessário. Afinal, eu, como uma pessoa que adora filosofia, acredito no poder do questionamento constantemente. Também, mais uma vez, como eu estou estudando inglês, eu encontrei esse Fast English, que são 100 frases para aprender inglês rápido e fácil, segundo a descrição aqui. Então, tem vários cardzinhos, então é a mesma coisa, ó. Então, deixa eu ver um exemplo. Sei lá, abri um goodbye aqui. Então, na Bienal, eu aproveitei coisas para os meus estudos, para os meus trabalhos e também para o meu momento de lazer, porque eu tive muito momento de lazer ali. E é isso, eu agradeço você que ficou até o final, você que se propôs a conhecer as experiências. Esse é mais um vídeo aqui do canal e eu espero vocês no próximo vídeo. Um beijo e aguardem as próximas entrevistas. Ah, eu também sou autora, né? E eu tô preparando uma coisinha bastante especial para vocês em relação ao meu livro, que em breve vocês vão ver por aqui também. Mas uma não, né? Eu acho que duas. É isso. Agora sim, um beijo e até o próximo vídeo.